Olá, boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui mais uma vez. Estamos aqui organizando, participando da Semana Nacional do Orgulho LGBT, Semana do Orgulho e Resistência LGBTI+, que é uma organização da ABE, ABGLT, ABL, ABRAE, ANTRA, Arte Gay, Arte Jovem LGBT, Candance, Rede Lesbe Brasil, CFP, CMP, CNTE, CUT, Fonatrans, LBL, Levante Popular da Juventude, Mães pela Diversidade, MST, OAB, Rede Afro-LGBT, Rede Gay Brasil, Rede Sapatá, UBS e UNE. E tem como apoio o coletivo Visibilidade, Distrito Drag, Sexbox, Mídia Ninja, Jornalistas Livres e a Renfa. Eu me chamo Érica Louca, também sou conhecida como Érica Carvalho. Vou ficar hoje nessa mediação dessa mesa, mas antes da gente começar na mesa, eu gostaria de falar um pouco sobre o Conselho Nacional LGBTI, que é um dos organizadores de todas essas instituições que a gente acabou de citar, dessa semana do orgulho LGBTI. Então, o Conselho Nacional LGBTI Unidade contra o Fascismo, Racismo e a LGBTfobia, para fortalecer as lutas de combate à LGBTfobia praticada pelo atual governo e seus seguidores. Diversas organizações de caráter nacional optaram pela criação do Conselho Nacional LGBTI, que se coloca como um instrumento coletivo das nossas resistências. As entidades se esforçaram em ações efetivas em defesa da vida, democracia, por direitos, orgulho e resistência. A programação, com início no dia 23 de junho, conta com webinários temáticos e segue com projeções em prédios, a marcha virtual com o nosso tuitaço nas redes e culmina com as atrações culturais e o lançamento do Conselho Nacional Popular LGBTI no dia 28/6. Então, é muito nesse sentido, né, que a gente dá as boas-vindas a todos, a todas e a todos. Agradecemos a presença e a participação de todos que estão conosco. E seguindo a nossa agenda, nós vamos começar o nosso webinário, que é o diálogo sobre a história do orgulho LGBTI+. Então, assim, gostaria muito de agradecer e já começando chamar para compor a nossa mesa
né, a nossa companheira Giovana Baby, que é a nossa representante do Funatrans. Eu vou só pegar aqui para eu poder ler direitinho. A Giovana Cardoso da Silva, baiana do Mucuri, bacharel em recursos humanos, idealizadora e fundadora do Movimento Nacional de Travestis do Brasil Astral, né? Associação de Travestis Liberados em 1992 e cofundadora da Associação Damas da Noite do Estado do Espírito Santo. Idealizadora, fundadora e atual presidente do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais, Negros e Negras, Funatrans. E aí a gente tem outros companheiros que estão compondo também conosco essa mesa, companheiros e companheiras, e eu vou apresentá-los também aqui para a gente poder dar início ao nosso debate. Nós temos a companheira Eliana. A Eliana Emetério, formada em História, pós-graduação em Gênero e Raça, articuladora nacional da Rede Candas de Lésbicas e Bissexuais Feministas e Autônomas, conselheira da Junta Diretiva do Fundo Emergente da América Latina, enlace LGBT da Rede de Mulheres Negras da América Latina e vice-presidenta lésbica da ABGLT. Está aqui representando a ABGLT. Seja bem-vinda, companheira. Nós temos mais a nossa companheira Bruna Irineu. Bruna Irineu é professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social na Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. Presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, ABE. Está aqui representando a ABE. Seja bem-vinda, companheira. Muito obrigada por estar conosco. E para finalizar, e não menos importante, né, está conosco o nosso jovem companheiro, amigo, James Green, que é professor de História do Brasil na Brown University em Providence, Rhode Island, é diretor do Brasil Institute da Brown University e diretor executivo da Brazilian Students Association. Ele coorganizou vários coletâneos em português, seu projeto de pesquisa Geração 77, a Juventude e o Fim da Ditadura Brasileira. Então, o companheiro que esteve conosco está aqui representando, né, toda essa resistência na ditadura militar, e esse professor de História que vai trazer muitas histórias interessantes para nós. Assim, muito obrigado por estar conosco também, professor James. Oi. E aí, para a gente começar e dar início, né, como a gente combinou já aqui entre nós, cada um vai ter 10 minutos de fala inicial, e aí quem está assistindo a gente aqui, seja na página do Conselho, seja na página das nossas associações parceiras, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, podem colocar aqui nos comentários, que a gente vai estar transmitindo aqui para os nossos companheiros e para as nossas companheiras. E a gente vai começar agora, começando como começamos com a companheira Giovana Baby. Cada um terá 10 minutos para fazer uma fala inicial e, em seguida, a gente retorna para fazer o debate com o público. Companheira Giovana Baby, pelo Funatrans, é com você. Quero, de pronto, cumprimentar as companheiras e companheiros aqui presentes nesse momento de grandioso para nós, travestis brasileiras e transexuais, e assim, e dizer que é muito, eu me regozijo em poder estar nesse espaço onde a gente possa contar a real história política do movimento de travestis desse país, um movimento que ainda hoje continua sendo segregado, deixado à margem e esquecido na sua história e na sua raiz pelo atual movimento LGBT brasileiro, e é importante que, nesse momento, o Conselho Nacional LGBT faz esse resgate, chama para si a responsabilidade e vem contar essa história aqui para que as pessoas conheçam um pouco do surgimento desse movimento tão sofrido e que é o baluarte da luta para a inclusão de centenas de milhares de pessoas trans desse país. E, na verdade, a discussão política de organização
das travestis no Brasil, ela é desde a década de 70, lá no estado do Espírito Santo, quando a gente se aliou às mulheres profissionais do sexo para poder enfrentar a violência policial, se organizar socialmente dentro da discussão das mulheres para enfrentar a violência policial, que era o que mais nos atingia. Eu me lembro que era um governo, inclusive, um governo que era o primeiro governador preto que esse Brasil já teve, Albuíno Azeredo. E aí nós começamos essa discussão política que não foi nada fácil, mas a partir desse momento se criou uma primeira instituição que congregava travestis no Brasil e no mundo, que foi a Associação das Damas da Noite, liderado e dirigido por mulheres prostitutas, mas que continha as travestis no seu bojo de pessoas beneficiárias daquela instituição criada. E aí foi criada na capital do estado essa primeira instituição, e aí o bom de estar nesse momento aqui é que a gente traz essa história e como ela é, não contada por pessoas que ouviram falar, contada por pessoas que estavam lá, que a vida, graças a Deus, me contemplou que eu passasse da expectativa de 35 anos e está aqui para poder contar, mesmo com esse segregamento, mesmo com essas tentativas de apagamento, que é só o que acontece Brasil afora, mesmo com as desconsiderações de alguém que se diz militantes e que, na verdade, um movimento sem raiz, ele não tem estrutura, se ele tem raiz, ele tem estrutura, e aí, por isso que eu louvo a atitude deste conselho de estar trazendo essa discussão para esse momento. E nós, a partir da organização no Espírito Santo, eu fui para o Rio de Janeiro nos anos 90 e nos anos 80, e no Rio de Janeiro nos anos 90 nós começamos também a discussão política organizacional das travestis, exclusivamente, que se deu início no ano de 1990, as primeiras reuniões, registrada em cartório em 1992, como a primeira associação de travestis do mundo, que não existia nenhuma mundo afora, só existia grupos mistos, onde as travestis eram inseridas no quartel GGG, elas não eram, as suas identidades não eram respeitadas, não estavam na sigla, e nós criamos essa primeira instituição, que começou a lutar para os seus direitos, e também, na década de 90, brigou com o quartel GGG para incluir o T no movimento, que à época o movimento era apenas movimento de gays e lésbicas, e as travestis tinham que se contentar em estar nesse movimento como se fossem pessoas gays, e na verdade as travestis não são pessoas gays. E em Curitiba, na década de 90, também participando de um dos eventos que se chamava Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, onde estávamos lá, eu e a Laisa Minelli, nós brigamos essa história que o povo não conta, mas que a gente vai contar aqui, que as pessoas precisam conhecer. As pessoas não fazem questão de contar essa história porque não interessam a elas, ou não querem que isso interesse a elas. E nós estivemos lá, e foi uma briga assim, exacerbada, sem controle, a partir do momento que eu e a companheira Laisa Minelli apresentamos a proposta de que o T viesse para a sigla do EBGL. Nós exigimos que o T, a partir daquele momento, passasse a ser parte integrante da sigla EBGL, passasse a ser EBGLT. E nós tivemos uma resistência sem tamanho de muita gente que hoje está à frente do movimento, de pessoas que se diz os patriarcas do movimento. Nós tivemos uma resistência muito grande. A região sul, sudeste e centro-oeste não aceitava, em hipótese nenhuma, inserir o T nesse contexto de nomenclatura, e a nossa salvação foi a companheirada do Nordeste, que se juntou, não mediram esforços para se juntar a mim e a companheira Laisa,
em Curitiba e aprovar que, a partir daquele momento, o T se tornasse nomenclatura no evento e entrasse na sigla. E assim nós conseguimos inserir o T nessa coisa grandiosa que está hoje, mas não foi nada fácil, não foi porque são bonzinhos, não foi porque só queriam que continuassem sendo as populações alvos dos seus grandiosos e farturosos projetos. Não queríamos que nós tomasse corpo e que nós nos organizasse politicamente. E se assustaram quando viu o tamanho da nossa organização e o tamanho da nossa capacidade de diálogo e de consenso com as pessoas militantes do Nordeste e do Norte do Brasil. Me desculpa, mas o Norte também fechou conosco e foi as duas regiões que conseguiram aprovar o T a partir daquele momento. E também, falando um pouco das redes nacionais, nós temos as redes que foram criadas também na década de 90, no Rio de Janeiro, que é a ANTRA, que, no entanto, se chamava Renata Retral, Rede Nacional de Travestis Liberados, depois passou a se chamar Renata, Rede Nacional de Travestis, e depois passou a se chamar Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, e que logo de agora, há pouco tempo, passou a se chamar Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. Então, dessa forma, de forma bem sucinta, bem resumida, eu estou falando aqui de como o movimento político das travestis se iniciou nesse Brasil, com muito enfrentamento, com muita falta de consideração e de empatia das pessoas que faziam o movimento, na época dizia movimento GLS, das pessoas que se fazia esse movimento e que, inclusive, por muito tempo escreveu artigos, escreveu textos para revistas, para nos desqualificar, nos chamando de homens de saia, de rapazes de peitos, de pessoas pobres que não tinham onde morar, que viviam em verdadeiras latrinas. Isso tudo está comprovado e escrito em materiais que deveriam ser escritos por nós, que foi escrito dessa forma jocosa, pejorativa e perseguidora. É isso. Muitíssimo obrigada, companheira Giovana, assim, realmente foi em pouco tempo, assim, porque é pouco tempo, né? Acho que a gente teria material para fazer horas e horas de live, cada um contando um pouco sobre essa realidade que a gente vive, né? Mas, assim, muito elucidador, muito importante conhecer a história, né, das mulheres trans, dos homens trans, de todo esse movimento. Sim, muito obrigada. E agora a gente passa a fala para a companheira Eliana. A Eliana que vai fazer a próxima contribuição. Obrigada, companheira, com você. Ok, eu quero agradecer o convite, quero cumprimentar todos os amigos, conheço James, Giovana, então, fomos companheira do conselho, né? Bruna, conheço de anos, então estamos todos aqui, somos todos militantes, ativistas, né? E cada um no seu espaço. E partindo da questão do movimento, né? Como é que é essa história, essa formação do movimento LGBT, que, como diz Giovana, durante muito tempo foi chamado de movimento gay, orgulho gay, e isso não é à toa, né? Vivendo numa sociedade totalmente machista, o movimento não seria diferente. Então, o orgulho gay passou até que a gente se acostumasse, né, a chamar de movimento LGBT, incluindo todas as letrinhas. A luta que a Giovana traz é uma luta importantíssima. Eu sempre digo, todo mundo sabe que eu digo isso, Giovana sabe, sim, sabe que o movimento LGBT tem uma dívida com as travestis transexuais. E eu estou dizendo as travestis, primeiro, porque eram elas que carregavam, porque o termo transexual vem mais tarde, as transexuais surgem mais tarde no debate, mas eu estou falando das travestis. O movimento LGBT, ele tem essa dívida. Eu vou aproveitar, vou dizer o seguinte, eu começo a militar no movimento LGBT na década de 90,
mais ou menos num grupo de lésbicas, e que a gente vai debater exatamente a questão política do movimento LGBT naquele momento, e que as lésbicas nunca são contempladas nas suas pautas, como até hoje não é, e falando de uma outra especificidade, que é a questão racial, né? que ainda o Fonatrans é um fórum de travestis negras. Eu sou de uma rede de lésbicas negras, e essa rede existe exatamente porque no Senale de 2006, acontecido na cidade de Recife, houve um fato racista, completamente racista. Fomos chamadas de neguinhas por uma companheira durante o seminário. E aí nos reunimos rapidamente, criamos ali naquele momento um grupo, que demos o primeiro encontro de lésbicas negras no Brasil, que foi em São Paulo, né? Puxado pela Minas de Cor, que era um grupo de Márcia Cabral. Na época formamos a Rede Nacional de Lésbicas Negras, e mais tarde, por diferenças ideológicas, formamos a Candaces, que é uma Rede Nacional de Lésbicas Negras, feministas e autônomas e bissexuais. No princípio era só lésbicas, e passou a ser lésbicas e bissexuais negras. Então, essas questões de várias pautas, né? Porque o que acontece? O movimento LGBT ampliou suas pautas, mas hoje, eu digo, não se debate a questão social, não estamos discutindo envelhecimento, não estamos discutindo o uso de drogas. É preciso que, nesse momento, estamos reunidas aqui, e somos várias ativistas, precisamos pensar, dentro do movimento, a inclusão de outras pautas, porque nós estamos em todos os lugares. Né? Em todos os lugares. Nós estamos em todas as profissões. Então, o movimento precisa ampliar a sua pauta. É uma coisa que eu tenho pensado muito junto com outras. E a pauta racial é importantíssima, porque racismo é estruturante. Então, não adianta, né? Como é que não adianta? Você assim, então, como é que é eu discutir racismo e não discutir LGBTfobia? O movimento negro é isso. Como é que é eu discutir LGBTfobia e não discutir racismo? É preciso, assim como outras formas, mas racismo é estruturante, LGBTfobia é estruturante. Então, essas duas pautas precisam andar juntas. E o movimento precisa falar disso. O movimento ainda não fala disso. Né? Em 1990, eu encontro outras lésbicas negras que se debruçam sobre essa pauta, que conversam sobre isso, e vai ampliando, mas esta pauta ainda não é vista, né, como prioridade. E, no entanto, a cada 28 minutos se mata uma pessoa da população negra, se mata um jovem negro nesse país. E igualmente, se mata as travestis e transexuais. E aí você tem um debate de gênero enorme, fala assim, gênero, e essas feministas, como bem disse a Giovana, discutem tanto gênero, não incluem as feministas no debate. Não inclui as feministas. A gente está falando, né, estamos aqui em 2020, no governo de Bolsonaro, passando todas essas questões jogadas no lixo, né? Não reconhecendo as identidades, não reconhecendo a existência das pessoas, não dando importância a uma pandemia. Mas nós que somos ativistas, temos que estar atentos a isso. Temos que estar bem atentos a isso. Não adianta mais. Né? Não adianta realmente mais que a gente continue falando, né? Do debate da identidade de gênero que o governo quer apagar, se nós não incluirmos as pessoas de identidade de gênero. Não adianta falar disso. É preciso que as travestis e as transexuais estejam inclusas no debate do feminismo. É preciso que os homens trans estejam inclusos no debate dos homens e dos gays,
É preciso. Tudo isso é preciso. Né? A gente precisa ampliar a pauta. A gente precisa realmente falar disso. Isso é importantíssimo. Então, como uma ativista do movimento LGBT, como uma ativista do movimento de mulheres negras, eu tenho como papel, o meu papel de ativista, eu tenho que estar fazendo essa interlocução lá e cá. Eu não posso me calar, em momento algum. Nós não podemos nos calar. É preciso que o movimento inclua, de fato, todas as lésbicas, todos os gays, mas nas suas diferentes especificidades. Nós não temos que reconhecer que o movimento LGBT ele tem uma questão classista muito forte. Ele é um movimento ainda muito classista, ainda muito racista. Por isso, é preciso e temos que sentar e refletir sobre isso. Não podemos ignorar. Não podemos ignorar que entre nós existem negros, negras, indígenas. Há uma população indígena LGBT completamente ignorada, que necessita ser trazida para o movimento. Eles necessitam desse apoio. Temos que engrossar, como eu diria, temos que realmente ampliar a pauta de direitos LGBT, mas não podemos esquecer as diferenças entre nós. É preciso que a gente inclua as especificidades. É preciso que, neste momento político difícil que estamos passando, não basta dizer eu sou uma militante, né, pela luta LGBT. Não, precisa ser realmente. Não precisa ser antirracista, dizer que é antirracista, tem que ser antirracista. Esse é o momento em que a gente tem que ser, de fato, a gente não pode mais ignorar. Eu acho que o movimento LGBT necessita estar junto, necessita pensar em algumas pautas que não trouxe ainda, como é a pauta do envelhecimento. Eu, particularmente, sou uma pessoa casada. Né? Eu tenho uma companheira de muitos anos, né? Mas muitas de nós não têm companheiras e muitos de nós não têm companheiro, principalmente os gays. É preciso que os gays que pensem na velhice. Eu vi no outro dia que estavam fazendo um debate, uma live sobre a questão da velhice, e eu vi muita piadinha sobre aqueles gays idosos que estavam ali, e fiquei pensando, por que estão rindo desses gays idosos? Os gays ficarão idosos, ficarão sozinhos, ficarão sem companheiro. Isso é uma crise. Eu vejo isso entre meus amigos. Né? Os amigos que eu tenho são gays, mais de 40 anos e sozinhos. E nós precisamos pensar nisso. Pensar no envelhecimento, pensar na solidão, porque isso vem. A gente não pode mais ignorar a existência da solidão e do envelhecimento. Eu vou concluir chamando a atenção para isso. Nós temos que estar atentos a outras pautas. Né? Fico muito feliz de ver a Renfa aí, moderando esse encontro, que é um outro debate que o movimento também não faz, que é o uso de drogas e de álcool. Então, o movimento LGBT ele cresceu muito, ele está ampliado, ele já tem vários direitos, mas a nossa pauta, a pauta do movimento LGBT, necessita urgentemente de ampliação com outras especificidades. É disso que eu diria hoje. Obrigada. Muitíssimo obrigada, companheira Eliana. Assim, primeiro eu queria assim, dizer a vocês que eu sou uma jovem, né? E para mim tem sido muito enriquecedor participar desse debate, que eu vi toda essa construção, né? De toda essa história. E eu entendo que a companheira Eliane traz apontamentos importantíssimos para a gente fazer uma construção real, né, da cidadania LGBT, né, para além, né, da construção sectária ou de uma construção
é apenas voltada para o umbigo de cada letra, né? Mas uma construção de uma unidade de mãos dadas. E nesse período de pandemia, eu acho que ela traz uma coisa muito central, que é a gente entender os LGBTI+, com uma transversalidade e que a gente tem que perpassar por toda a sociedade, desde a questão econômica, da questão habitacional, da questão cultural, da questão da saúde, eu acho que isso é fundamental. Então, para a gente continuar nessa linha de construção maravilhosa que a gente está tendo agora de tarde, eu queria chamar o professor James Green para fazer a sua contribuição e agradecer todo mundo que está conosco. Não esqueçam de enviar suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai abrir o bloco de perguntas aqui direcionadas. Obrigada. Bom, primeiro quero agradecer os organizadores por esse convite. Estou honrado de estar com vocês hoje. Faz muito tempo que não vejo a Giovanni Baby. Eu estou muito emocionado de ter visto ela, ainda jovem e maravilhosa. Bom, eu estou muito impressionado com o movimento brasileiro. Sou um dos fundadores. Entrei no primeiro grupo Somos em 78, acompanhei o processo. Escrevi vários livros sobre o movimento, tenho conhecimento profundo sobre a sua história. E eu acho o que foi contado hoje é fundamental para a gente recuperar essa história do passado, tomando em consideração que nenhum movimento nasce perfeito, nasce com todos os seus problemas, suas debilidades, suas limitações. Isso foi justamente a situação do movimento brasileiro quando surgiu em 78, junto com o jornal Lampião, que realmente era feito por um grupo de homens intelectuais das classes médias altas, que de um lado tinha as condições socioeconômicas e culturais para poder produzir esse jornal que foi fundamental, mas com muitas limitações das suas visões sobre a possibilidade de construir um movimento no país. E o grupo Somos, de afirmação homossexual, fundado em maio de 78. Eu entrei no grupo Somos em setembro, e tinha outro nome, e nós adotamos o nome Somos em 79. E dentro do Somos houve um debate desde o começo sobre os rumos do movimento. Que seria a nossa estratégia? Quais seriam as maneiras que nós podemos construir esse movimento? Seria com aliança com outros movimentos sociais que estavam surgindo nesse momento, no final da ditadura militar? Ou seria autonomamente, assim, individualmente, sem buscar essas alianças? Houve um debate muito forte dentro do movimento. O movimento que, na primeira instância, foi um movimento de homens brancos, da classe média baixa, porque, na verdade, os gays da classe média alta não estavam interessados em se organizar. Já tinham organizado uma vida tranquila em São Paulo ou no Rio, com seu apartamento, com seu dinheiro para sair os fins de semana. Eram mais pessoas marginalizadas econômica e socialmente, e alguns líderes das classes médias que foram líderes do movimento. Então, nessa primeira instância, esse primeiro momento, durante a ditadura militar, houve um setor do movimento, eu fazia parte desse setor, que achava que era fundamental ampliar seu movimento e buscar alianças. Então, eu estou muito orgulhoso de dizer que nós fomos, no dia 20 de novembro de 79, para o Dia do Zumbi, da Consciência Negra, em São Paulo, para aliar-nos com o Movimento Negro Unificado, que ainda naquela época era uma ideia marginalizada pelas esquerdas, eram consideradas pessoas que rompia com o mito da democracia racial, que foi um mito ainda predominante, mas nós fomos, com nossa faixa, contra a discriminação racial e contra a discriminação do negro brasileiro, do negro homossexual. Ou seja, houve uma tentativa de um diálogo com esse movimento. Também, nesse período, mulheres começaram a entrar no grupo e modificou-se o caráter do grupo. Não era mais somente homens brancos das classes médias baixas, mas entraram mulheres. Logo em seguida, elas queriam sua autonomia e tinha pessoas dentro do grupo que achavam isso absurdo, isso dividia o grupo, criava rixos, e outros feministas, nós que defendemos totalmente as mulheres na sua direito de autonomia e, eventualmente, a sua independência. Em segundo momento, e estamos festejando este ano, 40 anos desse evento, foi
a nossa decisão de participar no 1º de maio de 80, em São Bernardo, durante a greve geral, quando o Lula estava preso, o Estado, o sindicato dos metalúrgicos estava sob intervenção do Estado, e nós resolvemos tentar fazer um diálogo com a classe trabalhadora, ou seja, levantando 2 bandeiras, 2 faixas, um que dizia contra a discriminação da trabalhador a homossexual e outro contra a intervenção do sindicato. Quando nós resolvemos fazer isso, um outro setor do movimento achava absurdo que a gente estava sendo utilizado pelas esquerdas, sendo utilizado pelo movimento sindical, que era impossível um diálogo, que seríamos rejeitados, seríamos marginalizados. E foi ao contrário. Quando entramos no estado Vila Euclides, onde se realizava o comício, fomos aplaudidos. Demorou anos para ter esse diálogo profundo com o movimento sindical, mas eu vejo hoje que a CUT está endossando essa atividade e o Conselho Nacional. Isso é uma coisa fabulosa e fantástica. E podemos ser orgulhosos que 40 anos atrás iniciamos esse debate. Giovanni Baby tem toda a razão. O movimento, nos primeiros anos, era muito transfóbico. Não havia uma participação constante de trans em São Paulo. As pessoas que se aproximavam à organização foram basicamente marginalizadas, de um lado. Mas temos que recordar, lembrar que, em 80, o delegado Wilson Richetti, da 4ª Delegacia, no centro de São Paulo, tinha feito uma campanha para eliminar as trans do centro da cidade. Uma operação limpeza que prenderam mais do que 1.500 pessoas. E apesar do fato que não tinha trans dentro do movimento, por uma certa transfobia, uma marginalização, e não existia trans nesse momento, acho que estava se interessado nessa integração também, era uma combinação. De qualquer jeito, nós fomos para o centro da cidade, fomos para o Teatro Municipal, estendemos nossas faixas, uma delas dizia libertam as travestis, e organizamos esse ato público em defesa contra a repressão policial, e que foi tanta gente que chegou que acabamos saindo nas ruas, passeando pelo centro da cidade, reivindicando os direitos das prostitutas, das travestis, das gays, dos gays e das lésbicas. Então, mesmo o movimento, no início, com todos os preconceitos e problemas de discriminação, de racismo, de sexismo, de lesbofobia e transfobia, nós tentamos, ou pelo menos um setor tentou realmente ter uma visão para o futuro, que era necessário um movimento amplo, democrático, de todas as forças políticas envolvidas, tentando criar alianças com outros setores sociais, por um motivo de transformar a sociedade brasileira, naquela época, durante a ditadura ainda, por uma sociedade democrática e com justiça social. E então, infelizmente, hoje em dia, 2020, 40 anos depois da primeira passeata gay no Brasil, estamos com essa mesma situação, ou seja, estamos enfrentando um governo totalmente contra os nossos interesses, um governo autoritário, e temos que unir-nos com os outros setores. Eu vejo no Conselho, e essa iniciativa hoje, o trabalho da ABGLT, com o Chime e outros companheiras e companheiros, fazendo um trabalho muito importante. E para finalizar, eu vou dizer que eu, como gay assumido há não sei quantos anos, não quero confessar quantos anos, porque revela a minha idade, mas estamos aqui nos Estados Unidos encabeçando a resistência contra o governo de Bolsonaro. Eu sou co-coordenador nacional com Gladys Whitehour Mitchell, uma militante negra e acadêmica. Temos organizado um movimento nacional com pessoas em 45 estados lutando contra esse governo, com muitos êxitos, com muito sucesso em nosso trabalho. Estamos com Jean Willis, aqui nos Estados Unidos, que é nossa aliada nessa força, e estamos no Brasil com Glenn Greenwald, ou seja, são 3 viados encabeçando, junto com os outros sectores, as lésbicas, as trans, os negros, as negras, enfrentando esse governo que a gente tem que derrubar. E não somente derrubar esse governo, mas nos governos que vão vir depois, insistir que nós queremos um governo democrático e popular amplo,
que reivindicam nossos direitos, que junto com nós lutamos para modificar o país e transformar o país para um país que queremos, é um país justo, democrático, que não discrimina contra ninguém. Então, a gente tem que ser orgulhoso de tudo que nós temos feito. É fundamental escrever a história do passado e as vozes das pessoas que fizeram a história, colaborar com essa reconstrução da história do movimento. E eu vou dizer uma coisa só, a luta continua. Infelizmente, mas eu estou muito feliz que eu estou com vocês nessa luta. Muito obrigado. Eu não sei se eu vou dizer 10 minutos, mas enfim. Foi sim, 10 minutos. Na verdade, todos vocês estão assim muito assim dentro do tempo, bem regradinho, vocês estão de parabéns. E aí, assim, queria agradecer e dizer que cada hora essa aula fica melhor, né? Assim, realmente muito aprendizado, gratidão por vocês nos permitirem dividir conosco esse conhecimento. Para você que acabou de entrar na nossa live, nós estamos aqui apresentando a Semana do Orgulho LGBT e Resistência LGBTQI+, e essa nossa live é sobre a história do movimento LGBTQI+. E agora, para a gente finalizar essa primeira rodada, né, de apresentação e de introdução, aqui vai falar para a gente mais uma professora, a companheira Bruna Irineu, professora do Departamento de Serviço Social. É com você, muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu quero começar agradecendo às organizações do Conselho Popular pela possibilidade de diálogo numa mesa tão importante como essa. Me sinto muito honrada. Agradecer quem está por trás de toda essa organização de acessibilidade para que isso aqui aconteça. Dizer também que ouvir Giovana, ouvir Eliana, ouvir James é uma honra muito grande, né? E eu estou aqui num lugar que me deixa muito feliz, que é um lugar de, talvez, transição geracional, né? Ou, enfim, de diálogo entre gerações. E isso me dá uma satisfação muito grande. Mas também uma responsabilidade muito grande, né? Estou aqui super nervosa para falar depois de vocês três, né? Mas também com muita gratidão e com muita tranquilidade. Hoje eu presido a Associação Brasileira de Estudos da Unicultura, que é uma associação que no próximo ano faz 20 anos, e ela congrega pesquisadoras e pesquisadores do campo dos estudos de diversidade sexual e gênero. E eu acho que a gente tem que prestar contas, né? Não só, né, do trabalho que a ABE vem congregando, mas também do lugar da universidade nessa luta, né? O lugar da universidade nesse campo de disputas por direitos LGBT, né? A universidade passa por um largo tempo de inteligência com o tema LGBT, né? Como algumas falas, né, apontam, né, as falas iniciais, principalmente da Giovana, né? E o que a gente percebe é que, ao final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem uma reconfiguração das universidades, né? Tanto pela entrada de pesquisadoras e pesquisadores LGBT, ativistas ou não, né? Mas alguns também vindos da militância, seja na condição de estudantes, seja na condição de professores efetivos dessas universidades públicas, e após a entrada do governo PT, né, a gente tem, com as políticas
que o reúne, as políticas de cotas, né, que foram conquistadas pelas lutas sociais. A gente tem também uma reconfiguração das universidades, né? Ainda precisamos mudar essa universidade, ela ainda precisa se popularizar mais, se racializar, se lesbianizar, se travestilizar, ainda é pouco, mas a gente vê uma reconfiguração. E essa reconfiguração foi muito importante para que a universidade também se reconfigurasse na luta LGBT. Eu venho de um espaço, que é o espaço que me forma, né, que são os grupos universitários de diversidade sexual, que foram congregados durante muito tempo nos encontros nacionais universitários de diversidade sexual, os ENUDs, né, que depois passaram a se tornar ENUDSG. Esse espaço foi um espaço muito potente para a minha geração, né, para uma parte da minha geração, e foi um espaço também de questionamento da autonomia das organizações não governamentais, né, um espaço de tensionamento para o que nós queríamos, né, de movimento, e, ao mesmo tempo, também um momento de disputas de projetos, né, de projetos de sociedade. Todas as lutas sociais se conformam em disputas de projetos. E essa geração, que é a qual, né, eu pertenço, né, em alguma medida vem se inserindo também nas universidades na condição de docente, que é o meu caso, né, e esse lugar da docência é um lugar implicado de uma outra forma, né, alguém que vem de uma militância para a universidade, né, e que faz da universidade um instrumento para contribuir na luta LGBT, né? Então, hoje a gente tem uma reconfiguração, não é de hoje, mas nesses últimos tempos, uma reconfiguração das contribuições da universidade nessa luta. E aí eu queria lembrar, com muito afeto, de uma companheira muito cara que nós perdemos esse ano, que é a Fernanda Benvenuti. Eu lembro de conversar com Fernanda em muitos momentos. E em um dos momentos, logo quando a gente se conheceu, ela questionava o lugar da universidade nessa luta, né? Foi num dos encontros para pensar Brasil sem homofobia. E depois, anos depois, a gente em conversa, eu lembrei com ela esse momento, né? Que ela fazia uma fala pública bastante eloquente, né? E muito dura e ao mesmo tempo muito correta, né? Sobre o lugar da universidade, né? E tempos depois a gente conversou sobre isso. E aí ela falava, né, assim, do quanto tinha sido importante, né, também conhecer e entender que a universidade, ela também tinha se reconfigurado, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é esse o meu lugar aqui nesse debate, né, de pensar como essa geração, eu tenho 35 anos, então eu não posso ainda me considerar jovem, né, mas uma geração talvez um pouco distinta daquela que compõe as três primeiras convidadas aqui dessa conversa, e que a minha geração deve muito, né? E a conversa entre essas gerações, elas também vão se reorganizando, né? Em alguns momentos de embate, em outros momentos também de solidariedade e de aprendizado conjunto, né? O fato é que agora nós temos uma outra geração para conversar, né? Uma geração de adolescentes e jovens que estão se aproximando da luta LGBT, conhecendo a luta LGBT a partir de outras linguagens, né? Especialmente aquelas vinculadas às mídias sociais, né? E é esse o nosso desafio agora, que essas gerações aqui representadas nessa mesa possam conversar com esses novos sujeitos, né, que vêm ocupando também a cena pública e a esfera pública, né, para disputar esses temas e pautas que são tão caros para nós. E isso exige de nós um cuidado muito grande, né, e também uma tranquilidade para compreender os momentos que nós tivermos de disputas e conflitos, porque
o momento em que nós vivemos, né, de avanço, né, das novas direitas, de neofascismo, exige que nós não percamos ninguém no caminho, que a gente construa conjuntamente com o maior número possível de pessoas, mesmo com aquelas que talvez a gente precise repensar e negociar algumas coisas que são intrínsecas da nossa formação, né? Esse momento que a gente vive é um momento que exige de nós essa relação entre as gerações, né? E uma conversa apurada, né? Entre todos esses grupos coletivos hoje tão diversos, ativistas, artivistas, militantes, acadêmicos e acadêmicas, todos esses sujeitos aliados de outros campos, né? Isso exige de nós, esse momento exige de nós isso, né? O que esse governo vem fazendo desde a sua ascensão é mais do que regressão de direitos, né? É um genocídio, é um extermínio das vidas. E nós, nesse mês do orgulho, precisamos recuperar a capacidade de construir alternativas, né? De construir políticas de vida. A gente tem na nossa marca, né, uma característica de alegria, de orgulho, de festividade, de algo que ninguém vai poder tirar de nós, né? Então, é o momento da gente se aliar, né? Pensar nessa aliança, a partir dessa necessidade de criarmos políticas de vida, né? A partir das resistências que nós temos travado há mais de 40 anos. É um pouco isso que eu queria trazer aqui para esse primeiro momento, né? E agradecer a oportunidade que a gente se coloca para o debate. Muito obrigada, companheira Bruna, né, mais uma professora que está aqui conosco. Dizer que temos algumas perguntas aqui, né, para a gente conduzir no debate. E aí eu queria só fazer aqui um acordo com vocês, como está previsto aí aqui até as 4h30 e tal, eu vou direcionar algumas perguntas para vocês e vocês já respondem a pergunta e fazem, né, as conclusões finais. E aí cada um terá aproximadamente aí 8 minutos para a gente poder ir concluindo essa live maravilhosa, né? Mais uma vez, a gente acha que a gente poderia ter aqui horas de conversa, mas vamos seguir aqui a nossa organização. E aí, nessa construção que a gente veio fazendo, agora quem fala, a ordem de fala, a gente começaria novamente pela Bruna, né, que foi a última a falar, e aí eu já engato aqui uma pergunta que foi feita, né, que é a pergunta da Arte Gay. Como vocês acreditam que a academia pode contribuir com a memória, a mudança de cultura e comportamentos que garantam e fortaleçam as conquistas dos direitos LGBTQIA+. E aí eu queria assim, acrescentar nessa pergunta, né, a importância dos encontros e dos espaços dentro da universidade para discutir a questão LGBTQIA+, como o ENUDES e como tantos outros encontros que vêm acontecendo e se fortalecendo, que foi, inclusive, um dos comentários que colocaram aqui sobre a geração ENUDES, né, tá fazendo esse papel de fazer a transferência da história, da continuidade dessa história, né, LGBT para essas novas gerações. Então, como é que vocês enxergam isso? E aí, gostaria que você também pudesse apresentar suas considerações finais. Obrigada. Sou eu, né? Bem, eu acho que a gente tem construído muitos espaços interessantes nas universidades brasileiras, né? Não à toa a ABE
vai para seu 10º congresso, né? Em 20 anos, né? O 10º congresso significa que tem história, tem lastro histórico. Existem muitos espaços, né? Os grupos de pesquisa nesse debate se ampliaram bastante. Isso dá uma outra cara também para a universidade, né? Mas pensando a pergunta diretamente, né, uma contribuição importante é que a gente pense esse espaço de produção de conhecimento sempre aliado ao diálogo com os movimentos sociais, né? Ainda que muitos de nós, pesquisadores e pesquisadoras que estejam hoje na universidade, participemos desses espaços ativamente, é sempre importante que esse diálogo esteja estabelecido nas pesquisas e na extensão, e que mais do que isso, que esse conhecimento seja socializado e de maneira copartícipe entre todos esses sujeitos, né? Chegar num espaço e reconhecer a ausência de dados que podem ser importantes para a gente aprimorar o combate, o enfrentamento à LGBTfobia é algo muito importante. Mas é muito importante também fazer isso em relação, em colaboração entre todos esses sujeitos, né, que envolvem essa luta. Acho que esse é um ponto importante, né, e partilhar de projetos que também recuperem a memória do movimento nas regiões, nos espaços. A gente tem uma história muito centrada no eixo sudeste, por exemplo, e eu acho que as universidades podem colaborar com a construção de recuperar a memória, né, desses movimentos em outras regiões, né, para que a gente tenha uma história Brasil afora recuperada. Eu acho que já tem muitos grupos de pesquisa fazendo isso. A gente fez isso no Tocantins, tem gente fazendo em Goiás, tem gente fazendo no Amapá, tem gente fazendo no Acre. Então, acho que é legal a gente poder partilhar tudo isso, né, e pensar que essas histórias são distintas em várias regiões e que elas precisam ser contadas. Acho que é isso. Já faço as palavras finais? Já me despeço? Não, acho que dá certo a gente conduzir daqui, depois a gente retoma para as palavras finais, senão vai ficar muito distante um do outro. Tá bom. Agora eu vou passar aqui, eu vou fazer uma pergunta para o companheiro James, que é a pergunta do Marcelo Yoshida. Dentro de uma perspectiva política, faz sentido pensar em candidaturas de pessoas LGBTQIA+, que se candidatam por partidos de direita ou partidos liberais? Pensar o combate à LGBTfobia também não pressupõe o combate a esse sistema em uma sociedade que vivemos? E aí eu queria completar, né, muito trazendo para essa história muito interessante e bonita que você nos trouxe, né, da luta LGBT dentro da redemocratização do país, dentro da construção dos direitos da classe trabalhadora, né, dessa ampliação da pauta LGBTQIA+, dentro, né, da pauta trabalhadora de uma forma em geral. Então, como é que você vê isso, né? Se é possível, o que é que você entende como é esse caminho de candidaturas LGBTQIA+, do partido de direita? A gente não está te ouvindo. É uma boa pergunta. Eu queria também responder ao Miltinho Ribeiro, que faz um comentário que eu concordo 100%, que a história do movimento está escrita pelo Zona Sul, Sul-Oeste, o eixo Rio-São Paulo. Eu também cometi esse erro. Não erro, essa foi a minha condição. Quando eu fiz meu doutorado, eu tinha 9 meses, durante o Plano Real do Fernando Cardoso, que era muito caro no Brasil, de fazer meu trabalho. Acabei fazendo um trabalho sobre Rio-São Paulo, era impossível fazer um trabalho sobre movimento nacional naquela época, e eu esperava outras pessoas, em outros momentos, inspiradas no meu trabalho, fazer esse trabalho, sobre o Norte, o Nordeste e todos os outros sectores e regiões do país. Então, é fundamental recuperar essas histórias sociais em todo o país. Eu concordo com ele. Agora, sobre a questão dos candidatos, antes do Jean Willis entrar no Congresso, tinha um tal de Clodovil como candidato, como deputado. Clodovil, da elite, mesmo que vem de uma família humilde, que tem uma identificação com uma transformação, não transformação social, de outro partido político, que não identifico com ele, eu acho que ele não representava meus interesses. Então, se somos em todas as classes sociais, em todos
em todos os setores sociais, as trans, as lésbicas e os gays e os outros. Mas eu estou interessado em apoiar candidatos que vão defender meus interesses, os interesses do movimento, ou seja, as esquerdas. Então, se alguém quer ser candidato no DEM ou do partido do Bolsonaro, tudo bem, deixa essa pessoa colocar seu programa, mas não é meu programa, eu não identifico com esse programa. Eu acho mais importante que incentivamos candidatos nos partidos das esquerdas, do PCdoB, do PT, do PSOL, do PSB, PDT, e reforçá-los em todos esses partidos para que haja um espaço para elas e eles sejam candidatos eficazes que possam ser eleitos. Eu acho mais importante. Porque eu sou gay, mas eu também sou uma pessoa que tem uma série de outras pautas para uma vida que eu quero viver. Eu quero estar numa sociedade igualitária, onde não há racismo, não há discriminação contra as mulheres, que os trabalhadores têm os plenos direitos. Então, essas pessoas não estão interessadas nesse tipo de sociedade. Então, eu não tenho muita identificação com eles. Agora, direito de se lançar como candidato, tudo bem, tem esse direito. E eu acho que o movimento está amadurecendo, está cada vez melhor no sentido que está conseguindo entender, forjar essas alianças. Como o Conselho Nacional, uma coisa impressionante, como eu mencionei antes, a capacidade de unificar o MST com a CUT, com os outros setores sociais, é fundamental para o nosso futuro e nossas vitórias no futuro. Muito obrigada. Agora eu vou direcionar a nossa pergunta, e aqui eu vou ler um comentário, e aí eu vou fazer a pergunta para a nossa companheira Eliana. A primeira é o comentário do Carlos Magno. A primeira parada do orgulho LGBTI de BH foi protagonizada por uma mulher negra, sindicalista e socialista, Soraya Menezes. Exatamente. Páginas ausente na história oficial do movimento LGBT brasileiro. E aí, assim, eu queria trazer nesse espaço, né, uma questão que eu acho que você trouxe muito bem, apontou muito bem, que é a questão mesmo do racismo, né, da questão estrutural do racismo dentro da nossa sociedade e do racismo, assim, dentro do movimento LGBT, né, na invisibilidade das mulheres negras e das mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, né, como é que a gente pode desconstruir isso ou minimamente conseguir dar um espaço de fala diferenciado para essas mulheres, né? Já que a gente está construindo um movimento mais amplo, estamos construindo uma sociedade mais justa e com todas as cores. A gente não está te ouvindo. Está mudo. Pronto. Eu esqueci de abrir o microfone. Eu acho que o Carlos Magnus trouxe um comentário maravilhoso. Soraya Menezes é uma ícone para nós, né? Você imagina uma mulher à frente de uma parada de BH. Eu participei de várias, Carlos sabe disso, e realmente era um trabalho que ela fazia de uma maneira muito, não vou dizer solidária, não. Solidária nós não somos. Com todos, ela chamava todos para organizar essa parada. Quando eu falo da questão do movimento, né, do trabalhar com a pauta racial e não ter uma discussão de gênero como deveria ter, eu falo exatamente primeiro de uma necessidade política do reconhecimento dos nossos direitos. Essa era a pauta importante, que fôssemos reconhecidos, que lutássemos pelas discriminações. Ponto. Mas isso vai continuar sempre teremos que lutar contra as discriminações. Mas nós precisamos, dentro do movimento, ampliar pautas e reconhecermos racistas, nos reconhecer misóginos. O movimento LGBT, dependendo do lugar onde ele se constrói, onde ele se organiza, ele é completamente misógino. Você só vê homens falando, né? A Giovana trouxe os capa preta do movimento, a turma da antiga, a misoginia imperava ali. Só eles falavam. E eles continuam nessa luta, eles continuam lutando.
Eu, como vice-presidenta lésbica da BGLT, posso dizer o quanto a minha presidenta incomoda, sabe? Como a minha presidenta incomoda, a minha presidenta que é trans, né? Essa luta das trans para serem reconhecidas como identidade de gênero continua, porque parece que como tem algumas trans na universidade, algumas fazendo, olha, as trans vencem, não, elas não venceram não, elas têm que brigar todo dia, todos os dias. Aqui no Paraná tem a Meg Rayara, que é da Federal, a Meg tem que brigar todo dia para dizer eu sou trans, sou negra e sou doutora, e é uma doutora que não é pouca coisa não, tem um conhecimento amplo, e tem que brigar todo dia para falar, todos os dias. Então, o que eu diria, o movimento tem que ampliar a base, mas ampliar a base de debate a partir da nossa própria desconstrução. Aí vocês vão me desculpar, para mim, luta antirracista não é ir para a rua fazer passeata antirracista. Luta antirracista é os brancos considerarem realmente o privilégio de serem brancos, considerarem historicamente a dívida que tem com a população negra desse país e saber o que é ser antirracista. Porque a mim, particularmente, tudo que eu vi esses últimos tempos, né, depois da morte do Jorge, dos Estados Unidos, eu pensei claramente para mim, eu não preciso, porque a morte dele mexeu, sabe? Eu fiquei pensando, a Espanha fez pessoas na Espanha. A Espanha é um país racista, xenofóbico o tempo todo, sabe? Aí Pedra mostra Londres, as ruas de Londres cheias de pessoas no debate. Eu acho excelente você ter uma camiseta e dizer eu sou antirracista. Aí você vai branquinha, com a sua camiseta preta, escrita eu sou antirracista, eu sou contra a LGBTfobia. É só a camiseta, querida. É só a sua camiseta, porque a sua postura é que vai mostrar quem você é. Eu, do alto dos meus 60 e poucos anos, 68 anos, não acredito em passeata, não acredito em teoria, não acredito. Eu quero provas, porque a gente fala da luta antirracista, você escreve sobre a luta antirracista, você dá o seu depoimento antimachista, sabe? Contra a violência doméstica das mulheres, né? A morte, todos os dias matam travestis, todos os dias as travestis estão mortas nas esquinas, você não vê uma passeata defendendo travesti nenhuma, e no entanto você pega o microfone e diz, eu sou feminista, sabe? Eu estou nessa luta. De que luta você está? Você está nessa luta como? Você está nessa luta na passeata, você está nessa luta na caminhada, e aí você está nessa luta. É disso que eu quero falar, sabe? Nós só vamos desconstruir as discriminações se nós realmente formos pessoas que estamos à frente dessa luta e não precisamos de camiseta. Só isso. Maravilhosa. Ai, magnífica, rainha. Então, assim, já aproveitando essa fala fantástica da Eliana, né? Eu queria que a nossa companheira Giovana, né, pudesse minimamente nos contemplar com um olhar de como pesa hoje, né, dentro todo essa dívida histórica que a sociedade brasileira tem com as travestis e os transexuais. Né? Assim, acho que você trouxe muito bem na sua fala, né, que dentro até mesmo do próprio movimento LGBT sempre foi uma nomenclatura, pessoas, uma população que foi ligada a um espaço de menos referencial político, de menos importância, né, porque são as pessoas que estão mais na população de rua, porque são as pessoas que estão mais como trabalhadoras e trabalhadoras do sexo, né? Mas tudo isso a gente sabe que faz parte do machismo, do patriarcado e do racismo que está dentro da nossa sociedade e que quer mandar nos nossos corpos, mandar, né, no nosso sentimento, nas nossas pessoas, né? Então eu queria que
pudesse nos trazer um pouco mais, né, como é que vocês do movimento, né, principalmente do movimento da Frente Negra, né, de travestis e transexuais, enxergam essa dívida histórica, enxergam esse papel, né, que o Estado e que a política homofóbica tem na vida de vocês, tendo em vista, e aí eu quero trazer aqui, se você me permitir, só mais alguns elementos, que hoje a gente teve recentemente uma publicação feita pelo Ministério da Justiça, que era um relato sobre a população LGBT nos presídios do Brasil, né? E aí a gente começa a enxergar que, assim como a população da juventude negra e periférica, a população LGBTQI+, ela também está dentro, né, do espectro da política de combate às drogas, né, como uma política de higienização social e de extermínio de uma parcela que essa sociedade não quer dialogar. Então, com essa desculpa, né, da guerra às drogas, a gente vê aí um aumento, inclusive, do encarceramento de travestis e transexuais, né, um encarceramento de lésbicas, mulheres negras, periféricas. E aí, como é que vocês enxergam, né, essa dívida histórica que a nossa sociedade tem com vocês ao longo da nossa construção de povo brasileiro? Ok. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a vocês, que eu vou ter, daqui a pouco eu não posso ficar mais, porque eu tenho uma live às 16h40 com uma outra drag do Pará, que nós também vamos falar sobre o Bajubá, que foi o primeiro dicionário do dialeto das travestis, criado nos anos 90, para poder dialogar entre as próprias travestis, e a gente vai conversar sobre esse Bajubá daqui a pouco nessa live. E assim, a dívida, na verdade, essa dívida é realmente uma dívida da sociedade. A nossa companheira Eliana Emetério muito bem disse aí do racismo impregnado em todos os segmentos da sociedade. Muito mais no nosso movimento LGBT, onde os líderes, os manda-chuva, os poderosos, são pessoas brancas, cis, ou então pessoas que são pretas, mas com aquela carinha de preto europeu, entendeu? Não tem a nossa negritude, não tem a representação, não tem o respeito às representatividades negras brasileiras. Nós sabemos que o movimento, tanto de prostitutas, que apoiou as travestis lá no Espírito Santo nos anos 70, tanto da fundação do Grupo Astral no Rio de Janeiro, que foi a primeira associação de travestis do mundo, todas as travestis eram negras. Ninguém cita isso em lugar nenhum, lá não consta o nome, você não vê ninguém, nenhum líder, nenhum cacique, nenhum, igual diz a Eliana aí, nenhum capa preta falar de Beatriz Senegal, você não vê ninguém falar de Josi Silva, ninguém vê você falar de Raquel Barbosa, você não vê ninguém falar de Elza Lobão, essas mulheres negras que iniciaram, inclusive, o que eles tomaram da gente e transformou em parada, que nós fazíamos nos anos 80 para 90, nós organizávamos a Marcha pela Diversidade Sexual, aí isso transformou em parada, vindo de fora do Brasil para cá, e transformou essa nossa marcha que a gente fazia em todas as capitais por onde passavam os encontros nacionais de travestis, a gente ia às ruas. E quero discordar também da companheira Eliana, quando ela fala que ir para a rua não se resolve. Isso não é verdade quando se trata da população de travestis. Nossas primeiras conquistas das travestis no Brasil foram na rua, foram quando a gente foi para frente dos batalhões para parar de nos matar, para parar de sermos presas diariamente na Lapa, na Augusto Severo, em Copacabana. Foi a rua que nos livrou disso, foi a nossa cara na rua que nos livrou disso. Diferente. Mas, assim, existe uma dívida muito grande, inclusive da academia. Não sou contra a academia, mas a academia já nos explora desde os anos 90, desde os anos 80, quando a gente começou a se organizar. Nós somos cobaias da academia desde os anos 90, 80, e nada se reverbera em política para as travestis. Nada se reverbera em política pública. As mínimas conquistas que o movimento de travestis e transexuais tem no Brasil foi luta da própria classe
Desde os anos 90 que a gente já discutia nome civil, desde os anos 90 que a gente já discutia ambulatório de saúde integral para a população de travestis e transexuais. Isso não é mérito para a vinda da academia para o movimento. Isso é mérito da luta das travestis e das transexuais. Não quero aqui dizer que sou contra a academia, mas nós não temos nenhuma benéfice que nos valorizou e que nos incluiu a partir de pesquisas executadas pela academia. Não estou dizendo aqui que isso não tenha que ser feito, mas nós não temos nenhuma política pública implantada no Brasil, eu não conheço, se tiver, por favor, me apresente, que tenha sido construída a partir de pesquisas que nós fomos usadas como cobaias. A academia é muito boa, nos empurra de goela abaixo as suas teorias, mas não querem saber de como vivem as travestis constantemente assassinadas na esquina. A maioria fazem prostituição em Teresina para ganhar R$5 por programa, e a academia não se importa com isso. A academia só quer encher os seus currículos, encher os seus TCCs de palavras bonitinhas que agradam os olhos internacionais, agradam os olhos de pessoas que só militam por trás de uma rede de internet. Eu não estou aqui generalizando, mas é preciso entender que a dívida é histórica de todos os setores. A dívida é do movimento LGBT como um todo, que eles não engolem de forma nenhuma que uma travesti ocupe um espaço de decisão. Eu sei como esse quartel GGG se mobilizou contrária às nossas travestis que ocuparam cargos na gestão federal. Sami Larra, eu sei o que essa pessoa foi apontada e criticada pelo quartel GGG, porque não era o quartel GGG que estava lá na administração. Eles não engolem eles não aceitam de hipótese nenhuma que nós temos capacidade e nós podemos liderar, sim. Por que nós temos que ser só subserviente a essas pessoas cis, brancas, homens e mulheres, e não mulheres trans e não homens trans? Por que essas pessoas não podem ter esse espaço de decisão, esse espaço de gestão, para que essas pessoas possam mostrar a sua qualidade, a sua capacidade? Nós somos capazes. Então, a dívida, ela não é exclusivamente dos heterossexuais, ela não é exclusivamente da Igreja Católica, da Igreja Evangélica ou das pessoas heterossexuais, ela é uma dívida de toda a sociedade, dentre elas gays e lésbicas. Deve, historicamente, as travestis, que começou tudo isso, que chutou a porta e que hoje conseguiu emplacar muitas meninas que estão nas academias virando doutoras, professoras, assistente social, advogadas, mas se esquece que lá atrás foi Beatriz Senegal, foi Elza Lobão, foi Matuzzi, foi Monique do Bavier, Joyce Silva, tantas outras mulheres pretas que chutou essa porta e disse: entre, meninas, vai lá buscar o seu futuro, vai lá nos dar orgulho, o que muitas hoje estão fazendo. E muitas que estão na academia hoje, não foi por bondade de ninguém, não, foi por luta e perseverança delas próprias. Então, assim, sem mágoa, realmente só para contar a história do movimento e dizer que a sociedade nos deve, mas não temos que apontar, enquanto travesti, apontar só para o heterossexual, só para o pastor, e só para o prefeito, só para o governador e para o presidente, não. Nós apontamos também para esse movimento LGBT machista, sexista, misógino, racista e transfóbico. Deixa eu responder aqui a Giovana. Giovana, eu não disse que não valia a pena ir para a rua. Eu estou falando como ir para a rua. No movimento trans chamou atenção, assim como esse movimento antirracista pela morte do George Floyd chama a atenção do mundo. Mas eu digo que a gente tem que separar o modismo de ir para a rua com a camiseta e a nossa prática, porque o que eu disse para você? As travestis morrem todos os dias e a gente não vê ninguém ir para a rua pela morte das travestis, entendeu? O movimento fala da violência contra as mulheres, mas não inclui, você sabe
sabe perfeitamente que eu sou de um grupo de lésbicas que a gente tem brigado com as feministas porque não inclui as travestis no feminicídio. É uma briga, né? A gente tem esse grupo, tem que ser incluso no transfeminicídio, e a gente não consegue. Eu estou falando que eu posso fazer um discurso bonito que eu fizer, mas se a minha atitude não for realmente de luta, não tem resultado. Palavras é uma coisa, ações são outras. Foi disso que eu quis dizer, porque eu sei muito bem quando eu digo que há anos que eu falo, o movimento LGBT tem dívida histórica. E a luta da Simi Lahar, eu sei da minha presidenta, e nós sabemos o que nós passamos perfeitamente lá dentro por ela ser uma presidenta trans. A gente sabe disso. Assim, era só na isso, verdade, eu já concluí. E assim, mais uma vez repetida, eu preciso daqui a pouco sair para me preparar para uma outra live. Mas é isso mesmo, Eliana. Para você ver que coisa linda esse nosso conselho. Por quê? Porque todas as vozes foram permitidas. Vozes foram permitidas. E só assim a gente consegue mudar essa porra toda. Exatamente. Enquanto não for permitido que trans pretas, lésbicas pretas, também sejam protagonistas da história, enquanto não permitir, nada vai ter um alicerce firme e forte para poder passar para os percalços. Nós estamos sofrendo demais nesses últimos dias. Nesse último ano, nesses últimos dias, porque o movimento LGBT como um todo, ele nunca foi tão coeso como ele está sendo agora. Acredito que daqui para frente a luta vai ter mais valor e vai ter mais vontade de ir para o embate, porque ele nunca foi tão coeso como a partir de agora, como esse Conselho Popular LGBT instituído, porque inclusive no então Conselho de Governo que existia, o próprio movimento LGBT também fez panelinha para segregar rede tal, para segregar rede B, rede A. Por quê? Porque achava que essas redes não tinham importância. E, na verdade, todas as redes têm importância, têm a sua importância para quem elas os representam. Então, é isso. Eu fico muito feliz de ver esse conselho coeso, unido. Obrigada, Janaína. Obrigada, Simi Lahar. Obrigada, Washington. Todas as pessoas que compõem esse conselho. Obrigada, Eliana Emertério, pela sua importância, pela sua parceria e pela sua coerência com as mulheres travestis pretas, com as mulheres transexuais pretas e com os homens trans pretos desse país. Muito obrigada. A gente que agradece, companheira Giovana Baby, assim, foi engrandecedor ouvir palavras tão potentes, né, e que trazem a vivência da história viva, né, do movimento trans no nosso país e no mundo. Então, assim, gratidão por você poder dividir esse tempo conosco, né? Gostaríamos que você ficasse até o final, mas entendemos que você tem que se organizar para fazer a próxima live. E aí eu queria só aqui deixar um recadinho, né, e dizer que o feminismo antiproibicionista, que nós, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionismo, construímos, é um feminismo inclusivo, é um feminismo amplo, que dialoga e que entende e que inclui as mulheres transexuais, né, travestis, né, e a gente tem uma parceria com o coletivo Tulipas do Cerrado, aí no Distrito Federal, que fazem atendimento com as travestis moradoras de rua e trabalhadoras de sexo, né, travestis e transexuais. Então, acho que é muito interessante e fica aqui, né, um ensinamento de que apenas o amor e a inclusão, né, vai poder trazer uma sociedade mais justa, igualitária e ampla. Então, gratidão, companheira, por participar. E aí é que eu queria dar continuidade para a gente poder caminhar, né? Infelizmente, estamos chegando ao final desse nosso webinário maravilhoso, com essas pessoas superpotentes. E aí eu queria passar a fala aqui para o companheiro James, para que ele pudesse, James Green, para ele poder fazer sua saudação final. Em seguida, a gente passa para a companheira Bruna, e aí a gente encerra com a companheira Eliana, com toda a sua potência das mulheres negras. Não, eu não tenho muito mais para dizer. Eu acho que tudo que foi falado hoje foi muito importante para a gente entender que o movimento cresce
e fortalece quando está mais diversa em termos de participação e há uma sensibilidade da necessidade da ampla participação de todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar em nossos discursos para chamar essa participação, para não afastar as pessoas, para juntar as pessoas. E entender que cada um pode participar e colaborar com nossos esforços para ter um movimento cada mais forte. E isso é fundamental nesse momento do vírus Covid-19, com a crise econômica, a crise política. Na verdade, o Brasil está passando pela pior crise na sua história, 520 anos, e a gente tem que ser muito forte para aguentar e sobreviver a essa crise. Então, um grande abraço para todo mundo. Eu adorei de ver a Giovanni Baby de novo, depois de tantos anos, e os outros companheiros aqui. Foi um prazer de participar nesse evento. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E agora a gente vai passar a palavra para a companheira Bruna, aqui da ABE, para ela fazer suas considerações finais. E agradecer mais uma vez aqui os aprendizados trocados nesse espaço. Agradecer Simi, Janaína, Dani, que estão por trás aqui dessa acessibilidade, né, para transmitir esse papo, e por consequência todas e todos os companheiros e companheiras que estão fortemente engajados na organização da Semana do Orgulho e da Resistência, dizer que para a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura é uma honra muito grande poder construir esse espaço do Conselho Popular. É um espaço importante que está sendo lançado, um espaço com condições de vocalizar múltiplos sujeitos, né, múltiplas vozes. Dizer que é muito bom ouvir Giovana, muito bom ouvir Eliana com as críticas que precisam sim ser duras, né? Acho que quando a gente vai fazer, quando a gente tem uma universidade, uma ciência sem nós mesmos produzindo, a gente tem um erro muito grande, né? Mas eu espero que a gente consiga, inclusive, lutar para que o espaço da Universidade da Ciência no Brasil se amplie, para que todas as pessoas possam construí-la de fato, né? Ou seja, LGBTs fazendo esses espaços, né? Construindo esses espaços. A gente aprende muito com essa conversa hoje, né? Dizer que esse momento duro, esse contexto, né, de pandemia, amplia e aprofunda as desigualdades, e a gente tem que estar atento e atenta para tudo isso, né? Então, isso faz com que esse espaço do Conselho Popular e da Semana de Orgulho e Resistência seja ainda mais urgente e necessária, né? A gente precisa pensar para além do eixo sudeste essas desigualdades, colocar todo mundo em contato, em diálogo para enfrentamento dessa realidade. Sem dúvida, esse espaço aqui é um espaço muito potente e a gente tem muito a conquistar através dele. Muito obrigada e quem está assistindo a gente continue acompanhando a Semana do Orgulho e da Resistência, que está com uma programação incrível. Muito obrigada. Obrigada a você, Érica, pela mediação, tá bom? Obrigada a vocês. E aí, sem muito me esticar, já passo a palavra aqui para a companheira Eliane fazer aí as suas conclusões. E agradeço também, né, a companheira Bruna, que acabou de fazer essa conclusão. Eu quero agradecer o espaço, fiquei muito feliz e é muito necessário esses diálogos. Quero agradecer a todos os companheiros que estiveram comigo, a Bruna, o James e a Giovana. Quero dizer que acho, sabe, Bruna, a academia é importantíssima, o que não se pode perder é o elo com o movimento. Eu acho que isso é o que acontece, né? Às vezes o pesquisador se afasta do movimento ou não tem nem envolvimento com o movimento, porque eu tenho a percepção que quando o pesquisador é ligado ao movimento, ele tem outra postura política em relação àquilo que ele está escrevendo. Essa é a primeira coisa que eu percebo. Segundo, quero dizer com muita felicidade mesmo, que a região Nordeste, a região Norte, tem me dado, nos últimos anos da minha vida, muita alegria na construção das pautas do movimento. Não desfazer, eu sou uma mulher do Rio de Janeiro,
né? Que a priori, onde acontece tudo. Acontece tudo, mas a gente fica um pouco voltado muito para a gente. Esse meu caminhar pelo mundo, de andar pelo Brasil todo, né, e o Candace, que é uma rede de lésbicas majoritariamente do norte, e são as nordestinas que puxam realmente a rede, né? Eu fico realmente muito feliz desse nosso olhar, que a gente precisa olhar para o norte e nordeste, ver as produções e a militância, como cresceu, e como, quer dizer, como cresceu, porque a gente tomou conhecimento que ela existia. Quero dizer, todas as minhas companheiras negras, né, lésbicas e trans, que isso que a Giovana trouxe é perfeito, pensar que quando foi criado o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, quem pensou, quem realizou eram lésbicas negras. Quando foi feito o primeiro Encontro Nacional de Mulheres, eram lésbicas que estavam lá. Quando se pensou o primeiro encontro de mulheres negras, eram lésbicas negras que estavam chamando. Então, eu diria que o recado às minhas companheiras lésbicas negras, que não percam o olhar da nossa importância na construção dos movimentos, né? E eu diria, as companheiras do movimento, é preciso que estejamos juntas. Eu na minha luta contra o racismo e vocês na luta antirracista. Era o que eu gostaria de deixar para todo mundo que é do movimento LGBT aqui. E para falar com você, viu, querida, aí da Renfa, quero dizer para você que também uma pauta específica que o movimento não tem é o debate das drogas. É um movimento em que todo mundo usa droga e o movimento não tem coragem de tirar esse assunto debaixo do tapete. Então eu deixo um abraço para vocês, né? E muito obrigada. Gratidão, Eliana, por todas essas palavras. Gratidão, Giovana. Gratidão, James. Gratidão, Bruna. E aí, aqui, antes de encerrar, eu queria pedir licença a vocês para fazer uma rápida denúncia. Quarta-feira, agora, uma companheira nossa da Renfa, ela foi presa, né, injustamente na sua casa à noite. Ela é mãe, ela está grávida, né, a juíza negou o habeas corpus, então a gente está numa movimentação no nosso Facebook, no nosso Instagram, Renfas Antiproibicionistas, tem um abaixo-assinado, estamos tentando fazer outras mobilizações. Se vocês puderem estar nos ajudando, dá uma entrada no nosso Facebook, no nosso Instagram, para estar compartilhando e vendo o que a gente está fazendo de movimentação. Estamos todos e todas e todos juntos em defesa da vida e do amor de todas as cores. A Semana do Orgulho e da Resistência LGBTQI, realização do Conselho Popular LGBTQI, né, que é uma resistência a esse governo fascista, genocida, racista de Bolsonaro. Nós não queremos Bolsonaro, nós queremos a democracia e a vida de todos, todas e todos de volta. Então, muita gratidão. Você que está aí nos assistindo, não esquece, nós vamos ter tuitaço, nós vamos ter ações culturais e temos o webinário ainda durante todas as semanas. Cola aqui na nossa página, curte, deixa o comentário e ajuda a gente a divulgar, que vai ser muito legal essa Semana do Orgulho LGBTQI+. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Janaína. Obrigada, Simi. Obrigada a todos e a todas que estão aí por trás das câmeras nos ajudando. E mais uma vez, obrigada, James. Obrigada, Giovana. Obrigada, Eliana. E obrigada, Bruna. Beijos, boa tarde a todos e a todas.